Se dependesse de você, o que você mudaria na igreja? Essa pergunta é um pouco estranha, né? 40 e poucos anos atrás, uma pessoa chamada Rick Warren se mudou para a Califórnia com o intuito de plantar uma igreja. E ele fez essa pergunta a muitas pessoas. Pessoas que eram desigrejadas, pessoas que não tinham o costume de frequentar a igreja. Então, com base naquelas respostas, ele plantou a igreja que nós conhecemos como a igreja de Saddleback, a igreja que produziu Uma Vida com Propósito e outros livros. E não me cabe aqui julgar nem positivamente nem negativamente essa história, nem a abordagem que ele utilizou, tá certo? Mas é uma pergunta que vez ou outra alguma pessoa me faz. Aliás, o que você faria diferente na igreja? E aí, obviamente, aqui, em primeiro lugar, eu não tenho intenção de plantar a igreja, ou fundar a igreja, ou abrir uma igreja. Tá certo, gente? É só porque como esse é um tema que vez ou outra alguém me pergunta, eu fiquei refletindo esses dias a esse respeito. E, na verdade, eu não tenho uma resposta pronta. E eu não tenho uma resposta pronta por uma série de razões, e as razões eu vou conversar com vocês nesse vídeo, tá certo? Em primeiro lugar, aliás, em segundo lugar, que eu já falei em primeiro lugar, né? Mas em segundo lugar, também não é uma crítica a nenhuma igreja em particular, nenhuma igreja local em particular. Por exemplo, a minha igreja não é uma crítica à minha igreja, nenhuma denominação em particular, nenhum modelo de igreja em particular, tá certo? São algumas considerações que eu fiquei meditando e refletindo a esse respeito. Mas, sem mais delongas, o que nos leva a pensar em abrir uma igreja, ou acharmos que temos a capacidade de fazer algo de diferente na igreja? Essa é uma pergunta complicada porque muitas igrejas nascem com o propósito errado, ou da maneira errada, tá certo? Como assim com o propósito errado ou da maneira errada? Quando a gente pensa em plantação de igreja, eu já li sobre isso, já conversei com pessoas que plantaram igreja, já vi vídeos na internet de palestras a esse respeito. Obviamente, como eu não plantei igreja, é uma questão de ouvir falar, né? Mas quando a gente ouve falar a esse respeito, e lendo as escrituras sagradas, principalmente o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, o entendimento que eu penso ser correto a respeito de plantação de igreja, ou a respeito de como fazer uma igreja, em certo sentido, em primeiro lugar, é a obediência à voz de Deus. Você abre uma igreja, funda uma igreja, planta uma igreja, se Deus mandou você fazer isso. Você não vai, em tese, se aventurar a fazer isso sem Deus ter mandado, sem Deus ter dado lhe chamado com esse propósito, lhe dado essa orientação, tá certo? Ocorre que, infelizmente, nós somos seres humanos pecadores. Então, na realidade, o que acaba acontecendo é que muitas pessoas fundam igrejas, abrem igrejas por brigas, por dissidência com a liderança de suas igrejas de origem. Então, se a pessoa, por alguma razão, acha que deveria crescer naquela igreja, ou acha que merecia estar numa posição A ou B, diferente do que está, e aí fica ou com ciúme ministerial, ou com inveja, ou que realmente se sente preterido, esses sentimentos negativos, muitos dos quais pecados, acabam por motivar muitas pessoas a saírem de suas igrejas e fundarem novas igrejas. Então nós temos inúmeros exemplos, eu não vou citar nenhum exemplo em particular aqui, até para não ser leviano, mas nós sabemos que é a realidade. E esse domingo na nossa igreja, um dos pastores falou a respeito de unidade, e é uma dificuldade que nós temos como seres humanos, como crentes inclusive, de sermos unidos. Eu lembro de um exemplo lá em Salvador, na época que eu morava lá, tinha uma igreja, se eu não estou enganado, na Vasco da Gama, que é uma avenida lá, né, presbiteriana. E eu achava interessante porque certos dias da semana eles seguiam o rito normal dos presbiterianos, mas eles abriam suas portas em determinados dias da semana, outros dias da semana, para os irmãos que fossem pentecostais, que não se adequam normalmente ao meio presbiteriano. Olha só que exemplo interessante de tolerância, né? Outro exemplo de tolerância a gente viu quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, que várias igrejas abriram suas portas para membros de outras denominações, de outras igrejas. Então, batistas abriram portas para assembleanos, ou assembleanos abriram portas para batistas se reunirem naquele lugar, naquele espaço que não era o seu, enquanto estava aquela confusão, enquanto eles não conseguiam se reestruturar. E, na verdade, isso já é uma coisa boa.
uma coisa boa, mas obviamente também, em certo sentido, é uma coisa ruim, porque indica que nós não temos maturidade e tolerância suficiente para vivermos uma unidade de fato, né? Foi bom, eu agradeço a Deus que isso aconteceu, mas indica o nosso pecado, né? E aí você pode pensar, poxa, o que você faria de diferente na igreja? E, novamente, essa é uma pergunta complicada, porque será que algum de nós tem a capacidade de fazer alguma coisa diferente que já não tenha sido feito? Porque igrejas, e eu acho interessante, é uma coisa que meu pai fala muito, a respeito de que Deus, a sua graça é multiforme no sentido de que ele oferece estilos de igreja diferentes para pessoas diferentes. Então, por exemplo, se você tem uma criação mais formal, mais tradicional, vai haver igrejas com esse perfil. Já se você já se converteu mais recentemente, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais aberta, mais mente aberta, perdão, coisa do gênero, você vai achar uma igreja mais moderna, mais contemporânea. Então, nesse sentido, e aí não é novamente uma crítica, há uma diversidade muito grande de igrejas. E aí você pensa, como fazer diferente de algo que já existe? Se você quer ser tradicional, já existe igreja tradicional. Se você quer ser contemporâneo, já existe igrejas do fundo preto, como diz as churches, né? E eu estou falando sem crítica. Só para falar a respeito da diversidade, tá certo? Se você quer uma igreja cujo propósito principal seja a área missionária, a atuação missionária, você vai achar. Se você quer uma igreja que atue mais na área social, você vai achar. Se você quer uma igreja que foque no louvor, você vai achar. Igrejas cujo foco principal é o estudo da palavra de Deus, você vai achar. Você entende como é difícil você pensar em como fazer diferente? Aí você pensa na questão litúrgica, porque quando as pessoas pensam em fazer diferente, muitas vezes você pensa em liturgia, que é aquilo que você, pelo menos a pessoa que é recém-chegada na religião cristã evangélica, digamos assim, logo pensa, porque às vezes ela não conhece a fundo as doutrinas, a teologia, então ela vê o que é a fachada. A fachada é o que? É a arquitetura do prédio e a liturgia. Então você vai pensar, poxa, eu quero um culto mais curto. Não, eu gosto de um culto mais longo. Eu gosto de um culto, novamente, centrado na palavra. Prefiro um culto mais musical, ou até com expressões artísticas mais modernas, como um teatro, até dança. Eu não vou entrar no método de julgar a luz da palavra nesse vídeo, tá? Estou só citando esse exemplo. Para quê? Para deixar claro que muito do que a gente gostaria de fazer diferente, seja na nossa igreja em particular, seja em qualquer outra igreja, é fruto de cultura, é fruto de gosto pessoal, tá certo? De adequação ou não adequação a uma realidade que a gente está vivendo, tá certo? E aí eu acho interessante porque, voltando ao começo, a nossa busca por uma igreja deveria ser, em primeiro lugar, em obediência à voz de Deus. Certas coisas são importantes com certeza. E aí eu coloco, a obediência à vontade de Deus, à voz de Deus, começa, entre outras razões, se a igreja é bíblica ou não. Então, se a igreja prega um evangelho diluído ou distorcido, com certeza não é a vontade de Deus que nós frequentemos uma igreja assim. Tá certo? Por outro lado, se é uma igreja bíblica, realmente que mergulha na palavra, estuda a palavra, essa é uma igreja que pode ser que seja a vontade de Deus que nós frequentamos aquela em específico, tá certo? E aí eu vou caminhando para o fechamento desse vídeo, justamente para essa questão, que muitos de nós saímos de igreja e vamos para outras igrejas pelas todas as razões possíveis, às vezes porque não conseguimos nos relacionar. E uma das razões para a igreja como igreja local, corpo local da igreja de Cristo, são relacionamentos, é comunhão. Tá certo? Mas isso não deve ser a única razão. Deve ser digamos assim, uma das razões que Deus mostre a você que é a vontade de Deus, a vontade dele de você sair em busca de outra igreja. E aí existem outras razões sérias também. Por exemplo, Deus quer que você sirva. É claro que às vezes Deus separou um momento para você ficar no banco de reserva, digamos assim, ficar sem servir. Mas em geral, 1 Coríntios 12 a 14 fala sobre o serviço cristão. Nós somos parte de um corpo, então nós temos a nossa função.
Se você está numa igreja que não abre espaço para você servir, não lhe permite servir, e aí é sendo honesto, não é você sendo cara de pau, cara lisa, de dizer, não permite servir, mas você só quer servir se for como líder do louvor e você não canta nada. É difícil, né? Então, mas ó, sendo bem franco, se a sua igreja realmente não permite que você sirva em nenhuma área, não há espaço nenhum, então pode ser sinal de Deus para você ir para outra igreja, servir em outra igreja. Tá certo, gente? Mas como eu falei, esse era um vídeo apenas de algumas reflexões, sem julgamento, sem crítica e muito menos sem crítica a uma igreja, denominação ou modelo litúrgico em particular. Tá certo? Se de alguma maneira esse vídeo falou com você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e que Deus nos abençoe.